No mundo moderno, estamos constantemente expostos a estímulos. Redes sociais, notícias, pessoas, tudo espera uma reação da nossa parte. Mas, de acordo com os ensinamentos psicológicos de Carl Jung, a verdadeira paz começa quando aprendemos a não reagir a tudo. Neste vídeo falaremos sobre como pode deixar de reagir a tudo, de acordo com Carl Jung. Primeiro, perceba a diferença entre reação e resposta. A vida é um estado constante de interação. A mente humana responde a cada situação que encontra de alguma forma. No entanto, esta resposta nem sempre é consciente. A abordagem psicológica profunda de Carl Jung faz aqui uma distinção muito importante. Reagir e responder não são tão semelhantes como parecem. Uma reação é geralmente o resultado de um automatismo interno. Ocorre quando emoções reprimidas do passado, experiências da infância, partes obscuras do eu e impulsos inconscientes vêm ao de cima. Uma resposta, por outro lado, é uma ação que foi filtrada pela consciência, pensada e pela qual assumimos a responsabilidade. Quando alguém nos magoa, critica ou desilude, ficamos imediatamente na defensiva. Esta defesa fala geralmente com a voz do passado, não do presente. Segundo a teoria de Jung, trata-se do desencadeamento de complexos recalcados. A nossa mente liga esse momento não ao presente, mas a uma experiência semelhante no passado, e gera uma reação inconsciente. Nesta altura, a pessoa debate-se não com o que realmente aconteceu, mas com o que o inconsciente interpreta. Enquanto tal não for percebido, a pessoa torna-se constantemente acionada em todos os aspectos da vida. Sente-se emocionalmente cansada, mentalmente tensa e espiritualmente instável. A resposta é o produto do processo de reconhecimento e superação de todos estes mecanismos internos. A viagem a que Jung chama processo de individualização começa com a pessoa a compreender o seu mundo interior e a confrontar a sua própria sombra. À medida que esta consciência se desenvolve, a pessoa começa a abordar os acontecimentos que experiencia não só de forma reflexiva, mas consciente. Em vez de agir com uma reação automática, ela para, observa e avalia. Este momento de pausa nasce com a consciência. Quando o estado de alerta mental é combinado com a maturidade emocional, a pessoa procura compreender, não estar certa em todas as situações. Desta forma, encontram direção num centro interior sem depender de estímulos externos. Aprender. A responder não é fraqueza, mas força na sua forma mais refinada. Segundo Jung, este é um sinal de crescimento espiritual e de liberdade interior. O verdadeiro indivíduo é aquele que não sente necessidade de se impor em todas as situações, que consegue permanecer em silêncio quando não é necessário e que consegue passar sem admitir sentimentos que não lhe pertencem. Esta atitude não é passividade, é o resultado de uma profunda autoconsciência, pois os sábios sabem que responder é muitas vezes um desperdício de energia, mas a resposta é uma postura moldada pela intenção e pela consciência. 2. Enfrente as suas sombras. A mente humana não se resume ao que vemos ou aceitamos. Atrás do nosso eu consciente, existe uma área escura repleta de pensamentos reprimidos, desejos inaceitáveis, traços de personalidade que desagradamos e memórias rejeitadas. Carl Jung define esta área como a sombra. A sombra é tudo aquilo que um indivíduo empurra para o inconsciente por não se conformar com as normas pessoais ou sociais. Para ser socialmente aceite, amada e aprovada, a pessoa suprime alguns aspectos de si própria e empurra-a para fora do eu. Com o tempo, estas partes reprimidas acumulam-se e formam a sua própria energia psíquica e, como parte de um todo, começam a aparecer diante de nós nos momentos mais inesperados da vida. Enfrentar sombras não é fácil porque, neste processo, a pessoa depara-se com verdades que não quer ver sobre si própria. Sentimentos como raiva, ciúme, desprezo, cobardia, arrogância, luxúria ou inutilidade criam desconforto quando vistos noutra pessoa, porque também temos esses sentimentos. No entanto, como Jung enfatizou, as coisas que uma pessoa não tolera nos outros são muitas vezes reflexos da sua própria sombra. Portanto,
Se reagimos exageradamente a alguém ou a uma situação, não é apenas uma reação a essa pessoa, mas a uma parte de nós próprios que reprimimos. A sombra quer ser vista e aceite. Quanto mais a reprimimos, mais forte se torna. Quanto mais a reconhecemos, mais ela se começa a transformar. A abordagem de Jung à cura psicológica sugere trazer a sombra à consciência em vez de a combater. Isto significa ser radicalmente honesto consigo mesmo. Não pode realmente compreender a escuridão dos outros sem reconhecer a sua própria escuridão. Quando uma pessoa aceita a sua sombra, torna-se menos crítica em relação aos outros, porque agora está consciente de que todos transportam conflitos dentro de si. Esta consciência aprofunda a empatia e desenvolve a integridade espiritual. Reconhecer a sombra não significa controlá-la, significa integrá-la conscientemente, estabelecendo o equilíbrio interior. A pessoa já não é guiada pela sua sombra, ela age com consciência dela. Este confronto cria uma transformação não só a nível individual, mas também social, porque quanto mais um indivíduo reprime a sua sombra, mais a projeta para o mundo exterior. Por outras palavras, o que é inaceitável internamente reflete-se externamente sob a forma de ataque, humilhação ou ódio. Segundo Jung, as sociedades que não reconhecem a sombra podem transformar-se em estruturas perigosas que actuam através de impulsos inconscientes. Portanto, confrontar a sombra não é apenas uma libertação pessoal, mas também uma responsabilidade ética. Através deste confronto, as pessoas distanciam-se de causar danos a si mesmas e aos outros. Os conflitos internos dão lugar a uma paz profunda e à autocompaixão. 3.1 Desenvolver a consciência. O homem moderno é extremamente sensível ao mundo exterior, mas desconhece em grande parte o que se passa no seu mundo interior. Ao ser atirado entre a correria da vida cotidiana, a pressão dos papéis sociais e os ecos do passado, muitas vezes não tem a oportunidade de observar os seus próprios processos internos. É exatamente aí que entra a abordagem perspicaz de Carl Jung. Segundo Jung, uma pessoa só se pode tornar verdadeiramente livre quando desenvolve a consciência. Esta consciência não é apenas um estado de atenção mental, é também um despertar espiritual que ocorre através da observação imparcial das emoções, pensamentos e impulsos internos. Para compreender a origem das reações automáticas, da raiva súbita ou dos medos descontrolados, a pessoa deve primeiro voltar-se para si própria. A consciência é a capacidade de observar os acontecimentos de fora. Isto requer a criação de uma breve pausa antes de julgar ou defender imediatamente uma situação quando esta ocorre. O processo de individualização de Jung começa exatamente neste ponto. A consciência entra em ação quando a pessoa começa a observar a reação em vez de se identificar com ela. Este é um passo fundamental para a evolução espiritual. Porque toda a emoção de que não se tem consciência é suprimida ou inconscientemente projetada nos outros. Em ambos os casos, o indivíduo vive desligado do seu próprio poder interior. No entanto, a consciência expande o espaço mental e cria um novo silêncio no vazio interior. Este silêncio é um centro interno, onde a pessoa se pode refugiar. Quando visto a partir daí, o mundo externo já não é um caos incontrolável, mas um reflexo significativo. O desenvolvimento desta consciência requer tempo e esforço, porque a mente quer viver com velhos hábitos, ela resiste à mudança. No entanto, como afirmou Jung, o que não é trazido à consciência é vivido como destino. Por outras palavras, toda a tendência interna que não é percebida, um dia aparecerá diante de nós como uma experiência desafiante no mundo externo. Desenvolver a consciência é a única forma de quebrar esta corrente. Quando uma pessoa atinge a capacidade de compreender e aceitar cada emoção que experimenta, deixa de ser arrastada pelas emoções. Vive com elas, mas sem se render a elas. Esta é a disciplina mental mais básica, que aumenta a resiliência psicológica e a maturidade espiritual. A consciência consciente não é um luxo, é a base da saúde espiritual. Graças a esta consciência, o indivíduo deixa de ser alguém que responde apenas a estímulos externos, torna-se um ser que toca a sua verdade interior,
cria raízes e pode conectar-se conscientemente com a vida. A verdadeira individuação que Jung apontou começa exatamente aqui. Uma pessoa que alcança o seu próprio poder introspectivo estabelece uma relação mais holística, não só consigo própria, mas com todo o universo. Numa vida deste tipo, a paz surge não de condições externas, mas da estabilidade da consciência interior. 4. Volte-se para dentro, e não para fora. O homem moderno foi condicionado a procurar a paz no mundo externo. Identifica a felicidade com as posses, o sucesso com a apreciação dos outros e o valor com os papéis sociais. No entanto, a abordagem psicológica de Carl Jung revela que esta busca externa afasta a pessoa do seu verdadeiro eu. Segundo Jung, é possível alcançar a integridade espiritual afastando-se do ruído do mundo externo e voltando-se para o silêncio interior. Porque o que realmente deixa uma pessoa inquieta não são os acontecimentos exteriores, mas sim os ecos emocionais que esses acontecimentos criam no seu interior. Enquanto uma pessoa está presa no mundo externo, não consegue ouvir a sua própria voz interior, desliga-se de si mesma e torna-se constantemente dependente das condições externas. Voltar-se para dentro não significa desistir do mundo ou isolar-se da sociedade. Pelo contrário, a viagem interior que Jung aponta é o processo de uma pessoa se voltar para as suas próprias profundezas espirituais, reconhecendo as dinâmicas inconscientes aí presentes e transformando-as. Este processo requer coragem, pois não são apenas os aspectos agradáveis que precisam de ser confrontados, mas também desejos reprimidos, sentimentos de culpa, traumas antigos e identidades falsas. Enquanto uma pessoa vive externamente, pode facilmente ignorar estas áreas obscuras. No entanto, quando decide voltar-se para dentro, já não se torna dona das condições exteriores, mas do seu mundo interior. Isto confere ao indivíduo um verdadeiro poder espiritual, porque a pessoa consegue manter o seu centro interior mesmo no meio de tempestades externas. Segundo Jung, a ligação estabelecida com o mundo interior permite à pessoa encontrar o seu propósito, significado e integridade na vida. Um eu que necessita constantemente de aprovação externa é frágil e abala-se com a mais pequena rejeição. No entanto, uma pessoa que reconheceu o seu poder interior não procura aprovação. Uma vez que está enraizada na sua própria existência, não é afetada por julgamentos, nem se torna viciada em aplausos. Esta situação é quando uma pessoa atinge a maturidade emocional. O indivíduo que se volta para dentro começa a transformar não os acontecimentos, mas as suas reações a eles, porque sabe que a verdadeira vitória não está em controlar o mundo externo. Está na organização e no equilíbrio do mundo interno. A pessoa que procura a ordem externamente está perdida, enquanto aquela que estabelece a ordem internamente encontra o seu próprio caminho. Esta transformação interna é a pedra basilar da maturação psicológica, a que Jung chama processo de individuação. A individuação é o processo pelo qual uma pessoa se liberta das expectativas da sociedade e alcança a sua verdadeira natureza. Neste processo, a pessoa torna-se uma totalidade própria, em vez de parte de uma multidão. É por isso que Jung costuma dizer: se alguém não põe o mundo dentro de si em ordem, não deve esperar ordem lá fora. Voltar-se para o mundo externo é, muitas vezes, uma fuga. No entanto, voltar-se para dentro é a coragem de se encontrar a si mesmo. Esta coragem é a verdadeira fonte de calma, porque para alguém que encontrou a paz interior, o mundo externo já não é uma ameaça, mas um reflexo. 5. Aprenda a manter distância emocional. Cada momento da vida está repleto de inúmeros estímulos que nos podem afetar emocionalmente. Um olhar, uma palavra, um silêncio ou até um acontecimento inesperado podem perturbar o nosso equilíbrio interior. Os indivíduos especialmente sensíveis e empáticos podem tornar-se excessivamente sensíveis aos sentimentos das pessoas que os rodeiam e perder a paz interior. Neste ponto, a abordagem de Carl Jung demonstra que ser capaz de manter a distância emocional não é uma defesa, mas sim um amadurecimento da consciência. Segundo Jung,
Não lutar contra as emoções, mas ser capaz de as observar de forma imparcial é a base da maturidade espiritual. Distância emocional não significa frieza ou distanciamento. Pelo contrário, é a capacidade de compreender e gerir as emoções sem se perder nelas. Ser capaz de manter a distância emocional exige a compreensão de que nem todos os acontecimentos no mundo exterior são um ataque pessoal. Compreender que a raiva de alguém, o curso de um acontecimento ou uma expressão não estão diretamente relacionados com a nossa identidade é um passo crucial para a liberdade interior. Na psicologia analítica de Jung, esta consciência está intimamente relacionada com a dissolução da projeção. À medida que uma pessoa projeta as suas emoções reprimidas nos outros, desenvolve também uma extrema sensibilidade às suas reações. No entanto, à medida que a pessoa vai conhecendo as suas sombras interiores, deixa de carregar os fardos emocionais dos outros. Neste ponto, a distância emocional não se trata de estabelecer limites, trata-se da capacidade de distinguir qual a emoção que nos pertence e qual pertence a outra pessoa. A primeira coisa a fazer para isso é criar uma breve pausa interna antes de reagir. Esta pausa é uma espécie de espelho interno. Refletimos a emoção que aí entra e definimos a sua qualidade. Esta raiva pertence-me? Ou é uma dor que a outra pessoa não suporta que seja refletida de volta para mim? No momento em que nos colocamos estas questões, o efeito da energia emocional sobre nós diminui. Segundo Jung, um indivíduo consciente não interioriza todas as emoções que surgem, pelo contrário, aprende a interpretá-las como um arquétipo ou um reflexo interno. Esta capacidade de interpretação fortalece os limites psicológicos de uma pessoa e torna-a mais resistente à manipulação, à exploração emocional ou ao caos interno. Aprender a estabelecer distância emocional é também vital para estabelecer relações mais saudáveis com os nossos entes queridos, porque uma pessoa que não consegue controlar as suas próprias emoções também desenvolve reações excessivas às emoções dos outros, magoa-se, fica ressentida, retrai-se ou rende-se à raiva. No entanto, os estudos introspectivos de Jung aconselham o reconhecimento das estruturas inconscientes por detrás das reações emocionais. Graças a esta consciência, a pessoa deixa de ser afetada apenas pela emoção, analisa-a, transforma-a e desenvolve uma atitude distante, mas consciente em relação a ela. Isto torna o indivíduo mais maduro, equilibrado e espiritualmente centrado. Ser capaz de estabelecer distância emocional não significa fugir, reprimir ou ignorar, mas sim apropriar-se das emoções. O sistema psicológico de Jung revela que o indivíduo que desenvolve esta distância vive a vida com muito mais clareza, decisão e paz. Porque, por mais caótico que seja o mundo exterior, a pessoa pode agora proteger o seu próprio espaço interior. Este espaço interior é onde nasce a maturidade emocional e a verdadeira liberdade. 6. O esteja ciente da projeção. A mente humana evita frequentemente confrontar diretamente os seus próprios lados obscuros, porque a consciência quer sempre ver-se de uma forma consistente, moral e aceitável. No entanto, como Carl Jung enfatizou, a integridade espiritual é possível não só abraçando o que é bom, mas também reconhecendo as partes que permanecem nas sombras e são reprimidas. É aqui que o conceito de projeção de Jung entra em ação. Projeção é quando uma pessoa projeta os sentimentos, pensamentos e desejos que reprime no seu mundo interior para o mundo exterior, especialmente nas outras pessoas. Por outras palavras, se vemos um traço de personalidade que não gostamos noutra pessoa e nos sentimos perturbados por isso, isso está geralmente relacionado com um aspecto de nós próprios que não conseguimos confrontar. Desenvolver a consciência da projeção é uma das etapas mais desafiantes, mas transformadoras da maturação espiritual, porque tentar mudar o mundo exterior é fácil. No entanto, aceitar as distorções no nosso próprio mundo interior exige uma grande coragem interior. Segundo Jung, tudo o que criticamos, menosprezamos ou irritamos nos outros torna-se uma janela para a nossa sombra interior quando examinado cuidadosamente. Por exemplo,
Alguém que se queixa constantemente do egoísmo alheio pode não querer confrontar os seus próprios aspectos egoístas reprimidos. Ou alguém que percepciona a autoconfiança alheia como arrogância pode estar a projetar o seu próprio sentido de inutilidade. Tais reflexões tornam inevitável viver uma vida reativa, a não ser que sejam notadas. Tudo é personalizado. Cada comentário é percebido como uma ameaça. Cada crítica transforma-se num ataque. Perceber a projeção é uma espécie de despertar. Já não lemos toda a negatividade no mundo exterior como um inimigo, mas como pistas sobre nós próprios. Esta consciência tira a pessoa da mentalidade de vítima. A pessoa questiona agora: a fonte do que me deixa tão irritado está realmente lá fora? Ou é a expressão de uma parte reprimida de mim? Estas questões permitem que o indivíduo entre em contato com a sua profundidade espiritual. O objetivo da abordagem terapêutica de Jung é ajudar a pessoa a retirar essas projeções e a apropriar-se delas, ajudando-a, assim, a integrar os seus aspectos sombrios com a sua consciência. Este processo pode ser doloroso, porque quando uma pessoa se confronta com a escuridão interior, toda a sua estrutura identitária é abalada. No entanto, é neste estado de abalo que se inicia a verdadeira transformação interior. O efeito mais poderoso do reconhecimento de projeções é a redução de conflitos nas nossas relações, porque a maioria dos desentendimentos, na verdade, surgem de indivíduos que refletem os seus próprios mundos interiores uns para os outros. As acusações que dirigimos a outra pessoa são, na verdade, indicadores da nossa fuga de nós próprios. Jung afirma, por isso, que resolver a projeção não é apenas a chave para a consciência individual, mas também para estabelecer relações saudáveis. À medida que a pessoa se torna consciente das suas projeções, começa a regular o seu mundo interior em vez de manipular o mundo externo. Isto permite que a reatividade seja substituída por uma profunda calma e aceitação. As projeções são correntes invisíveis que, quando despercebidas, afastam o indivíduo da paz interior. Mas, quando são reconhecidas, estas correntes são dissolvidas e o indivíduo encontra uma saída para o seu próprio labirinto interior. Este profundo ensinamento de Carl Jung não é apenas uma técnica psicológica, é também uma viagem de consciência. E o passo mais importante nesta caminhada é deixar de culpar e olhar para o espelho. A verdadeira calma começa no momento em que desistimos de tentar reparar o mundo externo e escolhemos transformar o nosso próprio mundo interior. 7 minutos comece a observar-se. O verdadeiro poder começa aqui. Na maioria das vezes, as pessoas vivem nas suas próprias mentes, mas não têm consciência disso. A raiva, o ciúme, o ressentimento ou a ansiedade que sentimos durante o dia surgem como resultado de pensamentos automáticos e reflexos condicionados. Segundo Carl Jung, esta automaticidade é um modo de vida em que o eu consciente está sob o controle de padrões inconscientes. No entanto, a verdadeira liberdade e o poder interior começam naqueles raros, mas preciosos, momentos em que um indivíduo se pode observar de fora. Alguém que consegue observar os seus próprios sentimentos, pensamentos e até a linguagem corporal sem julgamentos, começa a dominar os seus próprios processos psicológicos. Na perspectiva de Jung, este estado de observação é um pré-requisito para que uma pessoa apreenda não só o mundo externo, mas também a sua própria realidade interna. Observar-se não significa tentar controlá-lo ou suprimi-lo. Pelo contrário, é a capacidade de observar objetivamente o funcionamento da mente. Por exemplo, quando se fica subitamente zangado, o objetivo não é questionar o porquê disso, mas sim observar como essa raiva surge, como se espalha no seu corpo e que pensamentos desencadeia. Este tipo de momento de consciencialização é a mente a dar um passo atrás em relação à identidade do eu. É exatamente aí que entra em jogo a definição de indivíduo livre, de Carl Jung. Segundo Jung, uma pessoa só consegue entrar em contato com o seu próprio eu autêntico indo além dos papéis sociais, padrões e sombras quando começa a aperceber-se dos seus próprios processos internos. Este contacto
constrói uma espécie de centro de poder interior. Porque agora a pessoa começa a responder aos acontecimentos de forma consciente e não de forma reflexiva. O início da observação de si mesma é também o início da sua própria arqueologia espiritual. Na psicologia analítica de Jung, este processo é a base da viagem de individualização. A individuação significa que uma pessoa percebe a sua própria sombra, arquétipos, conflitos internos e motivos inconscientes e trabalha com eles. E esta viagem só é possível com a habilidade da introspeção. Porque só quando uma pessoa consegue observar-se honestamente é que consegue analisar qual o comportamento que tem origem onde. Esta consciencialização liberta a pessoa das correntes do passado e das incertezas do futuro, trazendo-a ao poder do momento presente. Agora a pessoa pode permanecer no seu centro interior, independentemente das condições externas, porque alguém que consegue observar tudo o que acontece não se perderá sob a sua influência. Pelo contrário, ganhará o poder de os transformar. Nos ensinamentos de Jung, o verdadeiro poder não provém do controle do mundo externo, advém da capacidade de gerir a sua própria evolução interior. E essa evolução começa com cada pequeno sentimento, cada impulso, cada reação interior que se realiza. Alguém que se observa já não está indefeso contra as palavras dos outros, o curso dos acontecimentos ou as surpresas da vida, porque essa pessoa está em contato com o seu próprio ponto de observação interior. Quando visto deste ponto, nem a raiva é um inimigo, nem o medo é uma fraqueza. Todos são apenas mensageiros internos à espera de serem compreendidos. Nas palavras de Jung, as emoções são a linguagem da alma, e a única forma de as compreender é ser capaz de as observar sem as julgar. À medida que a autoobservação se torna um hábito, inicia-se uma transformação radical no mundo interior da pessoa. Já não são as experiências que moldam a vida, mas as reações conscientes a elas. O indivíduo que sabe que o verdadeiro poder nasce do silêncio e da consciência consegue manter a calma mesmo no meio do caos, porque a mente observadora é a mente guia. E esta mudança de mentalidade é um dos segredos mais profundos da calma que Jung ensina. A verdadeira calma não vem de tentar controlar a vida, advém de ter a coragem de se compreender. Neste vídeo, falamos sobre como deixar de reagir a tudo segundo Carl Jung. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Adeus e até ao próximo vídeo. Obrigado.